Olá pessoal, Marcos Leão, mais uma vez com vocês, até que rimou, minha voz do além. E aí pessoal, estamos aí mais uma vez. Ó, você viu que só tá aumentando, né gente? Se bem que dessa vez foi um pouquinho menor, foi mais um mix. E o Calunga que tá por aí, esse moço, né? Esse espírito super mega legal. Olha só, uma delícia, não preciso repetir, né? Como é gostoso, prazeroso fazer esse programa. E eu quero partilhar com vocês uma alegria que a gente teve, que veio das dimensões do Sr. Calunga aqui também. Bom, muitos de vocês que acompanham o Calunga Responde também nos acompanhou, está nos acompanhando ainda, porque fica gravado, né? Na Web TV Robson Pinheiro, as lives que eu tive a alegria de fazer junto com a equipe aqui, o próprio Israel, o Mike e a Luciana, que são as lives referentes aos livros da trilogia Os Filhos da Luz, o livro psicografado pelo médium Robson Pinheiro e ditado por Ângelo Inácio. E a gente começou essas lives falando sobre o livro Cidade dos Espíritos, enfocando aspectos da metrópole Aruanda, falando do desencarne do Ângelo Inácio, da chegada dele à cidade, enfim, Consuelo, Pai João, Jamara, aquela coisa toda. E depois, né, acho que foram três lives, duas eu falando e uma eu e Robson juntos, né, respondendo perguntas e dúvidas. E agora a gente tem aí as lives sobre o segundo volume do livro, da trilogia, que se chama Os Guardiões. Pois bem, fizemos duas já e uma extra. Aliás, fizemos uma, né, Israel? Foi uma só, né? E uma extra, né? Isso, fizemos uma e uma extra porque tivemos dificuldades na internet, tivemos que interromper a live, mas ela está lá até onde foi permitido, segundo as pessoas que estão deixando os comentários, foi muito interessante. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? E aí a gente já havia sentido um clima um pouco diferente, né? Assim, a gente não comentou com tanta expressividade, mas a gente falou, nossa, foi tão legal, o assunto correu tão redondo, que não sei o quê, as pessoas estão gostando, comentando, mas paramos por aí. E não é que numa dessas manhãs o Robson Pinheiro, né, manda um recadinho para nós no nosso grupo aqui de WhatsApp, dizendo o movimento que o Espírito Ângelo Inácio fez através do Correio dos Imortais, que é um jornal onde ele escreve as crônicas dele na cidade, na metrópole de Aruanda, convidando os espíritos para ver o que a gente estava fazendo. E aí, dentro desse movimento todo, né, que alguns acreditaram, outros não acreditaram. Só voltar uma coisa aqui. Teve uma vez, há muito tempo atrás, quando o Ângelo falou que antes de escrever e apresentar para nós esses livros, ele, pela psicofonia, ele disse que ele era um dos redatores do Correio dos Imortais lá na cidade de Aruanda. E que ele escrevia matérias sobre nós aqui, sobre mim, sobre Israel, E quando os espíritos liam isso no jornal, eles não acreditavam que pudesse existir gente tão doida quanto a gente. E o Ângelo fala, existe, eu não estou escrevendo aqui nenhuma fábula, eu estou escrevendo histórias de pessoas reais que estão lá no mundo físico. Vamos lá para vocês verem. E aí alguns desses espíritos vieram e nos viram fazendo as coisas e acreditaram no Ângelo. Então quando o Ângelo, de novo, né, chegou lá falando, gente, vocês precisam ir ver o que esse pessoal está fazendo com as lives lá sobre o livro Cidade dos Espíritos e os Guardiões, e convidou uma pessoa especial que eu para mim, eu já disse para você, se eu não disse, vou dizer, a primeira, para mim é a grande médium brasileira, que é Ivone do Amaral Pereira, né? Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, por favor, vão conhecer através das obras que ela psicografou e deixou aqui para nós, que são incríveis, né? A mais conhecida delas é Memórias de um Suicida, mas elas têm fenômenos históricos fenomenais.
Então eu tenho um carinho e um respeito muito grande por essa médium, né? Ela desencarnou lá pelos anos 80, eu não tive o prazer de conhecê-la fisicamente, mas depois eu acho que eu já contei num desses programas de Calunga Responde o meu encontro com ela numa reunião de ectoplasmia na cidade do Rio de Janeiro. Depois vocês vão procurar e que vocês vão achar. Uma das coisas mais lindas que eu já vivi. Pois bem, o Ângelo convidou a Dona Ivone e não é que ela veio, e o Ângelo fala que ela veio muito a contragosto, que a Dona Ivone era uma mulher tupetuda, de posicionamento forte. E aí, quando ela veio, ela comenta com o Ângelo, o Robson nos conta, que ela ficou admirada com o que a gente estava fazendo, com o conteúdo que estavam sendo apresentadas nas lives, com o trabalho de toda a equipe, não só na apresentação estrutural, né, do que a gente construiu. Cinematográfica. A voz do além. Cinematográfica, porque foi mesmo, gente. E olha que cada semana o Israel, que a responsabilidade é dele, vai se esmerando. Tanto é que hoje, antes da gravação do Calunga, ele já estava me pedindo algumas coisas que ele precisa para a próxima gravação, que eu não vou contar para vocês, porque senão vai dar spoiler e vai quebrar a surpresa. Então fiquem atentos, quarta-feira que vem, além da continuidade do bate-papo sobre o livro Os Guardiões, os efeitos especiais que farão inveja ao Spielberg, criadas por Israel. Ai, gente, é muito divertido trabalhar com esse povo. Por isso que o Ângelo disse que tinha gente assim, os espíritos não acreditaram. Pois bem, o que eu quero dizer para vocês é a nossa alegria, a nossa felicidade, né, de poder, nesse trabalho de parceria com os espíritos, né, ter o aval deles com essa perspectiva de incentivo, né, e eu acho que todos os espíritos têm esse interesse. O que acontece é que alguns de nós, espíritas ou não, espiritualistas, a gente não estabelece essa relação de afeição, de carinho, de respeitabilidade, né, de compromisso, de parceria, porque é o que mais eles desejam, porque antes de tudo eles são seres humanos e têm uma bagagem impressionante para nos passar, mas a ponte ela tem que ser de mão dupla, e Kardec já fala, todos nós somos médiuns, essa possibilidade de uma relação direta ou indireta, mesmo que seja através de estímulos um pouco mais sutis, ela existe, e a gente tem que estabelecer essa ligação. Então isso para mim em especial, na pessoa da Dona Ivone do Amaral Pereira, que eu respeito e admiro, mesmo sem ter conhecida no mundo físico, mas conhecido a sua potência mediúnica e a sua postura enquanto médium, enquanto encarnada nas histórias, na biografia que a gente lê dela, vir isso dela, para mim, já valeu tudo, né? Ou muito pouco que a gente fez com relação a essas lives. Então, se vocês ainda não assistiram, vão lá ver, porque vale muito a pena, e saibam que vocês estão vendo um produto, uma narrativa que tem aí o aval de espíritos como Ivone do Amaral Pereira, Ângelo Inácio, e o Ângelo diz que muitos outros estiveram aqui presencialmente no estúdio durante a apresentação da live. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque as alegrias também elas devem ser compartilhadas e as experiências de sucesso também não precisam ser invejadas, né? Mas elas podem ser duplicadas, triplicadas, né? Nas nossas atitudes do dia a dia, e é isso que esse é um dos objetivos da gente estar aqui reencarnados. Feito isso, eu vou me ajustar nessa cadeira. Hoje ela está terrível. E me preparar aqui para a gente poder fazer uma conexão mais direta, né? Com o Calunga. E hoje nós vamos homenagear a Beth Márcia. Beth Márcia? É. Beth M, porque a gente não está sabendo falar o seu sobrenome. Depois você manda para nós como é que pronuncia seu sobrenome, tá? Você que está conosco também já há algum tempo, né, Beth? E é uma delícia ter a sua presença aqui. Espero que permaneça durante bastante tempo. Recomende o programa para os seus amigos. Gente, isso aqui eu fiquei sabendo ontem, Israel, que tem uma menina de 4 e 5 anos que assiste o Calunga junto com a mãe dela. E a mãe dela me falou, inclusive, a mãe dela chama Aline, lá de Aracaju. Ela falou, Marcos, quando ela te vê, que eu assisto o seu programa com ela no meu colo, ela acha que você é o Calunga. E ela começa a cantar uma musiquinha pro Calunga. Olha que
coisa fofa! Foi lá na live extra ontem lá dos Guardiões da Humanidade. Ela contou isso, gente. Ela falou que a filhinha dela, de 4, 5 anos, quando me vê, né, que ela assiste o Calunga Responde, ela acha que eu sou o Calunga. Ainda canta musiquinha pra... Oh, gente, coisinha mais gostosa. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ai, Deus. Então, Beth, atenta aí que esse programa é para você. Graças a Deus que Jesus nos abençoe, graças a Deus. E nessa estrada de alegria, de contentamento, né? De uma sensação de dever sendo cumprido, porque a missão ela tem uma continuidade, ela é progressista, e o fato de ser uma missão não nos torna especiais em função da missão em si, mas nos torna especiais em função do desempenho com relação aos propósitos dessa missão. Então estejamos todos juntos, unidos, né, nessa perspectiva de trabalho, de maneira que nesses tímidos e pequenos momentos em que a gente tem uns interligados com o outro, nós podemos fazer aí uma movimentação energética de tão profundidade que alcancem corações necessitados de mais luz, de mais entendimento e tranquilidade. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje a pergunta é a seguinte: quando é que vale a pena conhecer sobre nossas vidas passadas? Graças a Deus. Quando elas nos propuserem recursos e ferramentas para que a gente tenha condição de solucionar entraves que estejam nos comprometendo ainda mais diante da nossa própria consciência e a lei divina. Estabelecer uma ligação com o passado deve ter sempre como objetivo elementos de elaboração ou reelaboração da nossa forma de pensar, da nossa maneira de agir, para que no presente nós possamos tomar resoluções mais acertadas, entendendo que possamos ter possivelmente um futuro melhor. Se essas investigações que entram pelo universo, das outras existências, não tiverem essas premissas, serão investigações infrutíferas que poderão inclusive criar novos traumas e maiores dificuldades. Por que sabiamente o Criador obscurece esse entendimento dessas existências pretéritas? Porque no nível em que todos nós nos encontramos, seria insuportável, desconfortante e poderia até dizer também um elemento que iria deturpar a nossa mente se nós tivéssemos o conhecimento pleno de como estávamos em existências pretéritas, de quais foram as nossas atitudes. E certamente nós teremos, por uma inclinação natural, uma atenção um tanto quanto mais especificada pelos valores não nobres da nossa alma, né? Porque somos ainda espíritos imperfeitos. E se vocês acharem que eu esteja dizendo alguma coisa inadequada, é só vocês prestarem atenção nas manifestações artísticas que vocês têm, seja no teatro, seja na dança, seja no cinema, o glamour com que personagens tidos como personagens de mau caráter, os vilões são cercados, né? Geralmente eles têm um poder de persuasão, uma capacidade de atuação que encanta, se não todos, a maioria das pessoas que estão na plateia. E isso acontece porque a grande maioria de nós, e eu me incluo também, temos uma perspectiva de uma certa aceitação e um certo encanto por aquilo que não é tão bom assim. Então, geralmente, os vilões
né, as vilãs, elas vêm cercadas de toda uma estrutura que as reveste de um encantamento que desperta, inclusive, certa afeição de, não todos, mas pelo menos de grande número de pessoas que estão nessa plateia. E, às vezes, não são apenas concepções fictícias de apresentações artísticas, mas de membros que estão presentes na coletividade encarnada e que assumem esse aspecto. E são, inclusive, elementos que disponibilizam aí toda um estado de comportamento que o número de pessoas incrível adotam como comportamento, né? Então, é importante que a gente entenda que tudo o que está sendo disponibilizado para vocês encarnados e para nós desencarnados, principalmente nesse universo de podermos descortinar existências pretéritas, objetiva nos dar maiores recursos, maiores elementos, mais flexibilidade no pensar e no agir, para uma condução mais apropriada, como eu já disse, no presente, objetivando uma possível vida futura um tanto quanto mais feliz do que, porventura, se tem atualmente. Existe uma coisa bastante interessante que também faz parte do universo imaginário, não só de vocês que estão na dimensão física, mas também da coletividade de espíritos que vivem ao meu redor, de que geralmente viveu-se uma existência pretérita e foi um elemento notório dentro de uma sociedade específica. Há sempre um número muito grande de reis e rainhas, e generais, e ricos comerciantes, e atrizes e atores de peças e de casas de espetáculos famosas espalhadas pelo mundo, mas muito pouco existem de pessoas que se diluíram no meio da população comum, como comuns nós somos hoje. Abrir as portas do nosso estado consciencial a existências passadas é algo que deve ser tido como uma ação de grande importância, e se porventura houver essa necessidade, com critérios muito bem elaborados, porque uma coisa eu digo a vocês: levar alguém a uma existência pretérita, seja que por técnica for, por método for, é assaz fácil. Agora, trazê-la desse processo sem resquício e posicioná-la hoje, na vida atual, sem ressonância de aspectos principalmente traumáticos vividos em outra existência, já é uma outra história, já é um outro conteúdo. Então, como eu havia dito, sabiamente Deus obscurece essa percepção e esse entendimento, porque talvez não, certamente, grande maioria de vocês e grande maioria de nós não teria a condição de dar cabo à responsabilidade de viver a sua vida presente, encarando, por exemplo, dentro do seu próprio lar, situações de inimizade, situações de criminalidade encontrada ali em parentes e amigos, em pais, em filhos e irmãos. Imagina-se, por exemplo, ou se coloque numa situação em que você tivesse uma experiência de vivenciar uma vida pretérita e dentro daquele processo, né, encontrasse ali uma situação marcante, que tivesse, por exemplo, um ato de violência e dentro desse ato de violência você conseguisse diagnosticar, entender e ver que aquela situação foi promovida pelo um parente próximo seu, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Será que você teria maturidade o bastante para poder entender que essa estruturação faz parte de uma existência passada e não está presente na sua vida atual? Eu posso responder, eu, Calunga, que grande maioria de vocês não teriam. E é fácil da gente diagnosticar. Vocês que vivem uma vida em comum com seus consortes, né? Casadas ou casados.
Vocês já viram que em determinados momentos, talvez não seja constante, mas certamente isso já aconteceu na vida de alguns de vocês, um desentendimento tal que aconteceu num período distante, na mesma existência, há 5, 10 anos atrás, que foi algo marcante na vida do casal e que repercutiu na intimidade, na intelectualidade de um desses membros, né, desse grupo, reverberou, marcou, e que depois de passado alguns anos, por N circunstâncias, é sempre revisitado com um discurso, com um apontamento. Ah, você em tal época fez isso. Ah, então, isso demonstra a incapacidade que nós temos ainda de lidar com questões que vêm ao nosso encontro, em nossa direção, e que nos causam certo traumatismo. Agora, se isso é uma verdade numa vida existente, numa briga de casal, e marca tanto que a todo momento é revisitado, e essa revisita, por assim dizer, vem colorida, preenchida de todo o calor daquele momento, com todas as cores, com toda a vivacidade, com a mesma carga energética que nos levou a uma atitude de desconforto e desequilíbrio, que ainda reverbera, porque senão não haveria essa lembrança constante, essa busca dessa situação vivida no passado para ainda mais somar aquele instante de discussão de casal. Pense, então, se houver uma possibilidade, que não seja uma possibilidade terapêutica, acompanhada por um profissional, imagine se isso viesse à tona numa perspectiva de uma busca infantil, simplesmente para saber se você foi a rainha da Inglaterra ou um príncipe austríaco. Você vai esbarrar em situações que são situações marcantes para o seu espírito, que na maioria das vezes não está no seu consciente, mas está no seu inconsciente e reflete inclusive na sua vida presente de forma inconsciente, mas está lá obscurecido, guardado, embrulhado de uma maneira proposital para que em determinado instante que a gente não consegue mensurar, aquilo venha à tona, mas venha à tona num aspecto terapêutico, paulatino, de forma educativa, que não te agrida de novo. E se porventura você procura alguém que se disponibiliza a fazer isso por fazer, ele pode alcançar justamente esse trauma, abrir essa tampa e essa forma, essa vivência traumática vir novamente com todas as cores, com toda a intensidade, a incidir sobre a sua vida presente e criar estragos que eu não consigo nem enumerar. Fazer com que você tenha um distanciamento tão perceptível do que você se apresenta na vida atual, que vai começar a ser percebida por outras pessoas e sem possibilidade de diagnóstico. É aquela situação, nossa, fulano mudou da água para o vinho. Nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Ela dormiu desse jeito e acordou dessa maneira. Por que dessa violência? Por que desse medo? Por que dessa insegurança? Por que dessa forma tão diferente em que ela se apresentou durante esse tempo inteiro? Pode ser abertura irresponsável dessa porta, dessa janela, que guardava ali um quesito de uma outra existência que, de uma forma sábia, apropriada, estava encoberta, porque naquele momento não é a prioridade para a sua existência atual. Eu, Calunga, já vi processos obsessivos, tendo origem no acesso que determinadas mentes em desequilíbrio, desencarnadas, tiveram a esse estado de inconsciência e, de uma maneira proposital, abriram determinadas portas que estavam trancadas e acondicionavam traumas, medos, fobias, sentimentos desassociados que seriam totalmente inapropriados para aquela atual existência. E a partir do momento em que ele abriu uma fresta
manifesta e por um estado de desequilíbrio emocional já latente no indivíduo, o processo obsessivo se desencadeia, inclusive sem a necessidade daquele que fez essa investigação e esse investimento. Ele abre aquela porta e deixa as coisas acontecerem a partir das atitudes tresloucadas que aquele indivíduo toma a partir do instante em que essa porta é entreaberta. Então, se é o caso, né, de você que nos pergunta de interesse por entender ser necessário verificar uma existência pretérita, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se for no intuito recreativo, apenas para que você fale numa roda entre amigos, que numa outra existência você foi uma marquesa, um marquês, um comerciante de sedas advindas do Oriente, que você foi um súdito de um determinado rei, um soldado, uma freira, ou seja, porque é sempre isso. Né? Não sai disso, né? Você nunca é um mendigo, você nunca é um sujeito inexpressivo na sociedade, você sempre é algo mais. E viveu, inclusive, um drama típico e à altura de Shakespeare, né? Morte, violência, crime, veneno, guerra, perda de fortuna. A tônica é sempre essa. Viveu na França, na Inglaterra, na Áustria, foi um personagem da monarquia russa. A criatividade é algo fantástico. Se é esse o seu objetivo recreativo, dá um pouco mais de cor à sua existência atual por entender que ela não está assim tão colorida, não faça isso. Porque por afinidade, você vai cair na mão de alguém que não tem a menor condição de abrir essa porta, investigar essa vida pretérita e fechá-la com todo o cuidado devido e te trazer a essa existência sem maiores complicações. Repito, se for uma questão recreativa, apenas para implementar uma nova cor à sua existência que você acha que está assim, desprovida de encantamento, não faça, porque você vai ter muitos problemas, você vai ter muitas dificuldades, você vai abrir possibilidades para essa nuvem de espíritos que está ao seu redor, ao redor de toda a coletividade humana encarnada e desencarnada, de acordo com seus interesses, ter acesso às questões que foram de uma maneira providencial, sabiamente estruturada pelo Criador, pelos seus agentes, totalmente dentro do que é racional, do que é apropriado e equilibrado, colocado ali, apagado, trancadinho dentro de um cofre, justamente para que você não os encontre dentro da sua nova trajetória reencarnatória. E se porventura você encontrar, será em doses homeopáticas, né? Porque esses traumas, essas fobias e esses medos, eles têm que ser resolvidos por você. Então não podem ficar trancados ali infinitamente. Por isso, eles serão abertos paulatinamente, à medida em que você for adquirindo maturidade para poder lidar com essas questões. Se for sobre aspectos terapêuticos, objetivando dar uma melhor qualidade à sua vida atual, sem que você se prenda à personalidade, ao contexto social, histórico que você viveu, mas ao conteúdo das emoções e sentimentos que te moveram, e de posse dessa informação paulatina, porque o terapeuta que for fazer isso, ele tem que abrir essas portas, esse conteúdo também de forma homeopática, tudo bem. Mas tem que haver aí toda uma assistência, todo um processo muito bem conceituado por um terapeuta, por um profissional de respeitabilidade, não só para consigo, na sua atual apresentação física ou sua atual reencarnação, mas também respeitabilidade, entendimento das possíveis personalidades que ele vai encontrar nesse processo de regressão a vivências passadas.
Se for sobre esse caminho, sobre essa proposta, vá e faça, porque isso será um agente de transformação positivo nas resoluções que você tem que tomar para transformar a sua vida em algo ainda melhor. Porém, sobre esses parâmetros, se fugir 1 milímetro disso, não culpe a Deus, não culpe quem quer que seja pelos desalinhos que irão ser apresentados na sua vida, a não ser você mesmo, a não ser você mesma. Foi você, por vontade própria, que desencadeou esse torvelinho de emoções, de histórias, de conteúdos e às vezes imaginários que estavam sabiamente guardadas lá no seu inconsciente, esperando o momento apropriado para virem à tona de maneira paulatina, para que pudessem se tornar um conteúdo educador e de aprimoramento da sua própria alma. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.